de etapas. O trabalho não é um trabalho instantâneo, mas é um trabalho que exige muitas etapas. Por isso, nós precisamos cumprir cada uma dessas etapas. Precisamos buscar os tendões. O tendão, meus irmãos, é algo que une um músculo ao osso. Os movimentos são possíveis porque a carne, aquilo que chamamos de carne, na verdade são músculos. Quando você vai no açougue comprar carne, o que está lá é músculo. Eu espero que estejam comprando cada vez menos e fazendo um plano de se tornarem vegetarianos, abandonando a carne. Mas o que as pessoas comem no açougue nada mais é do que músculo. O patinho, o acém, a picanha, tudo é um músculo. Todo o nosso corpo é feito de músculos. A parte amarelinha é gordura. E aquilo que o pessoal chama de nervo é o tendão. É o que liga o osso à carne. Não há movimento se não houver essa ligadura. A primeira coisa para se fazer trabalho missionário na igreja, meus irmãos, é a ligadura. Temos que estar unidos num propósito. Sem tendões, os ossos não ficam de pé. É preciso ter a ligadura. Precisamos buscar esses tendões que unem e fazem a amarração da unidade da igreja. Se os irmãos continuarem lendo a profecia do capítulo 37, a partir do verso 15 diante, Ezequiel está falando isso. Você junta aí uns pauzinhos e amarra. Isso o pessoal perguntar: o que é isso aí? Deus está falando assim: eu vou fazer de vocês um só povo. Eu vou unir vocês. A unidade é preciosa e é buscada na igreja de Deus. Não há lugar na igreja de Deus para um irmão que tem um nariz torcido para o outro. Não há lugar. É preciso unidade. Sem essa unidade, a igreja de Deus não prosperará. Precisamos buscar essa unidade. Se você tem algum problema com algum irmão, com alguma irmã da igreja, é preciso resolver esses problemas e buscar a unidade de Jesus. Ademais, também não basta apenas a ligadura, é preciso a força muscular da igreja. O músculo representa a força de trabalho, o desenvolvimento que se faz, cada um cumprindo sua atividade. Para uns Deus chamou como pregadores, outros para estudo bíblico, outros para oração, outros para entregar folhetos, outros para fazer telefonemas, outros para convidar a vir à igreja. Há trabalho para todo tipo de membro, inclusive o trabalho de testemunhar. Então, depois que os músculos vêm, é preciso revestir-se com a pele. A pele, meus irmãos, é a aparência, aquilo que se apresenta. É o tato. E quando se fala de tato, os missionários precisam ter tato para poder inserir o Evangelho. Ele tem que ter um insight, uma iluminação, uma condução por parte do Espírito de Deus para se aproximar das pessoas e pregar. Uma gentileza diferenciada, uma maneira de se aproximar e de falar. Várias formas de aproximarmos das pessoas. Para algumas nós temos que ser mais contundentes, para outros nós temos que ter um espírito mais manso. Outros às vezes nos atacam e a gente tem que murchar a bola, né? E com espírito de humildade, devagarinho, introduzir o Evangelho. É preciso tato. Mas o mais importante, para que se viva. Diz aí a leitura do capítulo 37, verso 7. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que se batiam contra ossos, e se ajuntava cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas neles não havia o espírito. Um grande exército de zumbis se colocou diante de Ezequiel. Eu gostaria que os irmãos imaginassem a cena. Imagine aquele grande barulho de ossos mexendo e batendo uns contra os outros. Alguns correriam apavorados, né, Pedro?
Que negócio doido esse, né? Um monte de osso vivendo aí, batendo um osso contra o osso. Os ossos estavam espalhados ali, né? Quem sabe a perna de um estava lá do outro lado, a cabeça do outro estava do outro lado. E cada osso começou a procurar o seu osso, né? Saíram batendo uns nos outros. E quando se juntaram, os esqueletos apareceram ali. E os tendões começaram a crescer sobre eles e eles ficaram de pé. E então veio carne e se revestiu. E apareceram agora aqueles corpos, né? Só com os músculos à vista, né? Escalpelados. E depois a pele cresceu sobre eles. E pronto, agora estavam inteirinhos, né? Em pezinhos. Mas estavam todos o quê? Mortos. Todos mortos. Ah, meus irmãos, o apóstolo Paulo fala que há muitos que estão mortos nos seus. E lá em Romanos, onde estávamos lendo, no capítulo 8, verso 11, diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais, por meio do seu Espírito que em vós. Sabe o que é preciso, na verdade, meus irmãos? A vida. A vivificação do Espírito Santo. Quando essa igreja for revestida do Espírito de Deus, haverá uma pregação tal qual nunca houve sobre essa terra. Milhares e milhares se converterão num só dia. Lá no Apocalipse 17, a profecia do alto clamor. Mas o Apocalipse, ao falar do alto clamor, diz que o Espírito de Deus não virá sobre uma igreja impura. É preciso que ela seja peneirada para separar o joio do trigo. A isso nós chamamos de quê? De sacudidura. Grande sacudidura. Separar o joio do trigo. Purificada, pois, essa igreja com o remanescente fiel, o Espírito de Deus será derramado sobre ela. E esse derramamento do Espírito Santo, na figura de linguagem do Apocalipse 17, é como uma luz que ilumina o mundo inteiro. Na profecia, a luz simboliza a pregação do Evangelho. As trevas, a escuridão. E como a luz é tão mais poderosa que as trevas, não é assim? Me lembro dos irmãos de ter contado uma história do tempo em que eu andava pelas cavernas lá em São Paulo. De como era escuro dentro de uma caverna. De como a falta de luz é triste, é dolorido, é feio, vai chorar. Mas que com um simples palito de fósforo aceso dentro de uma caverna, consegue iluminar um ambiente muito maior do que a nave da nossa igreja aqui. Um palitinho de fósforo só. Você consegue enxergar muito mais longe do que um ambiente inteiro desse. Quando falta luz à noite na nossa casa, né, uma vela tão bem-vinda, né? Tanta alegria produz uma simples vela. Imagine, meus queridos irmãos, se você se sente um simples palito de fósforo como pregador do Evangelho, de luz pequena, que não tem muito talento, que não pode fazer muita coisa, se você se sente um simples palito de fósforo, lembre-se que neste mundo de trevas você é capaz de irradiar muito mais alegria ao mundo do que você imagina que é capaz. Imagine sendo mais do que velas. Imagine sendo verdadeiras lâmpadas que são colocadas no alqueire, que tornam uma luz inescondível, que tornam a cidade edificada sobre o monte avistada a distâncias enormes. Deus nos fez por atalaias. Deus fez a cada um dos irmãos por lâmpadas para que brilhem. É preciso brilhar. Então, ele novamente profetizou, diz no verso 10: profetizei como me ordenaram, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé um exército sobremaneira numeroso. Então Deus me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eles dizem: os nossos ossos se secaram,
e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Ah, Deus, estamos cansados. A semana é difícil. O sábado é complicado para fazer trabalho missionário. Não tenho tempo de pregar a tua verdade. Estou cansado para ir à igreja. Estou cansado para fazer a lição da escola sabatina. Estou cansado para fazer o culto do pôr do sol. Mas Deus disse: eu vos trarei vida. Eis que abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas, e vos fazer sair delas, ó povo meu. Quereis sair da sepultura? Quereis ser ressurretos diante da presença do Senhor? Eis que nessa manhã Deus está à nossa disposição para derramar o seu Santo Espírito.